crianças, vamos para mais uma aula? Mas antes, se inscreva no meu canal, deixe seu like, deixe um recadinho também, vou adorar. E a nossa aula de hoje é sobre verbos. Vamos aprender? Os verbos são as palavras que indicam ação, movimento, estado e fenômeno da natureza. Vamos aprender cada uma. Ação: pensar, fazer, ver, dividir, cair, falar, entre outras. Movimento: correr, sair, balançar, ir e outras. Fenômeno da natureza: chover, nevar, trovejar, ventar e outros. Estado: morar, chegar, apontar, estar e outros. Os verbos sempre têm 3 terminações, como primeira conjugação, todas as palavras terminadas em ar, por exemplo, estudar, andar, falar e outras. Segunda conjugação, as palavras terminadas em er, exemplo, comer, escrever, correr e outras. E a terceira conjugação, as palavras terminadas em ir, como dormir, sorrir, partir e outras. Os tempos verbais também são 3, como presente, que é o fato que acontece hoje, agora. Pretérito é o fato que aconteceu no passado, ontem. Futuro é o fato que ainda está para acontecer, o amanhã. Os verbos também têm 3 modos verbais, como o modo indicativo, que significa que a pessoa tem certeza daquilo que está falando, tem certeza do fato. Por exemplo, o ônibus passa lá todos os dias. O verbo que estamos falando é o passar. Modo subjuntivo. A atitude da pessoa que fala é de dúvida diante aquele fato. Como, por exemplo, se eu perdesse o ônibus, e o verbo que estamos falando é perder. Modo imperativo. A pessoa que fala dá uma ordem, oferece um conselho ou faz um pedido. Por exemplo, pare esse ônibus. Estamos falando do verbo parar. O verbo também tem 3 pessoas, como primeira pessoa é a quem fala. Exemplo, eu ando. Segunda pessoa é a quem se fala. Por exemplo, tu andas. E a terceira pessoa é de quem se fala. Por exemplo, ele anda. O verbo também varia o número, como singular, quando se refere a uma só pessoa. Eu, tu, ele. Plural, quando se refere a mais de uma pessoa. Nós, vós, eles. Vamos agora aprender como devemos conjugar os verbos. No presente, primeira conjugação. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Lembrando que o presente é o agora. Segunda conjunção. Eu escrevo, tu escreves, ele escreve, nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. E na terceira conjugação, eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis e eles partem. Vamos recordar também que a primeira conjugação é terminada em ar. Nós usamos a palavra andar.
Na segunda conjugação, as palavras são terminadas em er. Nós usamos a palavra escrever. Na terceira conjugação, as palavras são terminadas em ir. E, neste caso, usamos a palavra partir. Pretérito perfeito, que seria o passado. Primeira conjugação. Eu andei, tu andastes, ele andou, nós andamos, vós andastes e eles andaram. Segunda conjugação. Eu escrevi, tu escrevestes, ele escreveu, nós escrevemos, vós escrevestes, eles escreveram. Terceira conjugação. Eu parti, tu partiste, ele partiu, nós partimos, vós partistes e eles partiram. Futuro, que seria amanhã. Primeira conjugação. Eu andarei, tu andarás, ele andará, nós andaremos, vós andareis e eles andarão. Segunda conjugação. Eu escreverei, tu escreverás, ele escreverá, nós escreveremos, vós escrevereis e eles escreverão. Terceira conjugação. Eu partirei, tu partirás, ele partirá, nós partiremos, vós partireis e eles partirão. Crianças, agora é com vocês. Peguem um caderno de português e vamos colocar em prática tudo que aprenderam, fazendo essas atividades. E nossa aula de hoje acabou. Espero que tenham aprendido. Tchau, até a próxima!